Agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente vai conversar com o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT. Deputado, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Café com Política. É prazer falar com o senhor. Estou ouvindo, sim, estou te ouvindo. Perfeitamente. Bom dia, né, Rodrigo? Bom dia a todos os ouvintes da FM Super. Muito obrigado, deputado. A gente teve um pequeno delay, um pequeno atraso aqui no início da comunicação com o senhor, mas mais importante é que a gente está conseguindo se comunicar. Bom, deputado, para começar o bate-papo, o senhor está acompanhando aí, obviamente, esse momento de pandemia que a gente está vivendo e está defendendo uma proposta que define uma jornada de trabalho de 30 horas com piso salarial para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. O senhor acha que essa é uma proposta viável, que há clima para que ela seja implementada? A sociedade brasileira tem aplaudido os profissionais da área da saúde, tem um movimento na sociedade civil para além das palmas e, de fato, o reconhecimento é muito positivo, mas a realidade dos profissionais da área da enfermagem é muito delicada. Uma profissão com mais de 80% feminina, são de família e hoje ganha, em alguns lugares, um salário mínimo, ou até menos do que um salário mínimo. Portanto, são 3,2 milhões de brasileiros e brasileiras e não há um reconhecimento em relação ao exercício da profissão. Não tem jornada definida de trabalho e também não tem piso salarial. Então, nós precisamos valorizar essa categoria tão importante, né, que nunca abandona o paciente, né? Às vezes a medicina não tem mais recursos e quem cuida, quem dá condição da higiene são a enfermagem. Então, nesse momento que os profissionais estão no front, fazendo a luta contra a pandemia. Olha, a gente retomou o contato com o deputado federal Reginaldo Lopes, a quem está nos acompanhando na live, não vai ser possível vê-lo, mas vai dar para ouvi-lo, evidentemente, agora por telefone, que certamente com um som um pouco melhor do que o som que estávamos ouvindo do deputado. Ô deputado, retomando aqui o bate-papo com o senhor já tinha falado pra gente aí a respeito dessa possibilidade de um piso, de uma jornada de 30 horas semanais para a categoria de profissionais da categoria de profissionais da saúde, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Eu quero fazer uma outra pergunta para o senhor, também ainda relativa a esse momento da pandemia, né? A gente tem visto aí a discussão do auxílio emergencial de R$600 que está sendo pago pelo governo federal. E o presidente Jair Bolsonaro, na semana passada, disse que se o Congresso aprovar mais 2 meses com R$600, que ele vai vetar essa proposição. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, já havia dito que o governo até concorda em pagar mais 2 parcelas desse auxílio, porém, no valor de R$300. Parece que o senhor defende uma medida de continuidade ainda maior desse auxílio emergencial. Seria a extensão dele pelo menos até o mês de dezembro? Eu defendo, Rodrigo, porque para o sucesso do enfrentamento à pandemia e para o isolamento social, você precisa garantir condições econômicas a todos os setores, em especial aos mais vulneráveis e também à micro e pequena empresa. R$600 já é um recurso insuficiente e aprovado por mais 2 meses não resolverá o problema, porque todos os estudos, os modelos matemáticos, têm comprovado que o vírus foi espalhado pelo interior e nós vamos viver em um período maior de pandemia, porque nós não temos ainda uma vacina e nenhum remédio. Portanto, na ausência de uma vacina e de um remédio, a política sanitária não é uma decisão política, não é uma questão ideológica, apenas sanitária, é o isolamento social. E para o sucesso do isolamento social, nós precisamos garantir condições econômicas aos setores da sociedade brasileira. Portanto, é fundamental para salvar vidas e preservar a economia, fazer a extensão até dezembro do auxílio financeiro. E a partir de 2021, eu defendo a implementação da renda básica, uma renda permanente. Nós podemos aumentar o valor do Bolsa Família e incluir
mais brasileiros e brasileiras que estão no cadastro único. Porque se isso não for feito, o Brasil poderá entrar em convulsão social. Vamos ser bem objetivos. O auxílio financeiro e mais os programas sociais como Bolsa Família evita o Brasil entrar numa convulsão social. Deputado, como é que isso seria feito, esse gasto? O que isso representaria para os cofres públicos, sobretudo no momento que o governo federal está alegando que não tem dinheiro nem para o básico? Mexendo no sistema tributário brasileiro. O nosso sistema tributário tributa mal, tributa de maneira regressiva. Ou seja, é possível regulamentar, por exemplo, o patrimônio sobre grandes fortunas. Já tem previsão constitucional. Apenas fazer um projeto de lei complementar. Eu apresentei o projeto de lei complementar no ano de 2019 e é possível arrecadar 100 bilhões de reais por ano. Também é possível voltar a cobrar imposto de renda dos lucros e dividendos. Rodrigo, é uma vergonha. O nosso sistema tributário não cobra imposto de renda de 2,1 milhões de brasileiros e brasileiras que não recebem salários, recebem lucros e dividendos. E esse valor que eles recebem por ano chega na casa de 400 bilhões de reais. Se for tributado, como todo brasileiro e brasileira paga um imposto de renda, o Brasil pode arrecadar mais 110 bilhões de reais. Portanto, é a opção. Qual é a opção política? Nós vamos buscar fazer o equilíbrio fiscal? Sim, mas garantindo o enfrentamento à desigualdade? Também. Então, como vai combinar o enfrentamento à desigualdade com o equilíbrio fiscal? Fazendo justiça tributária. O problema é que o governo não quer enfrentar os super ricos, os privilégios. Então, dessa forma, o Brasil pode sim entrar numa convulsão social, porque a desigualdade é insustentável. Ô deputado, hoje o senhor vê clima no Congresso, na Câmara dos Deputados, para que propostas como essas possam prosperar? E pergunto mais, a extensão em 2 meses do auxílio, pelo menos no valor de R$600, já existe consenso sobre isso ou nem sobre isso há um consenso? Eu acredito que tem um consenso, que é necessária a prorrogação no valor de R$600 e diria mais, até dezembro no mínimo. Eu acho que há consenso sim na base do conjunto de deputados e de todos os partidos políticos. A gente está conversando com o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT, a respeito da pandemia. Deputado, queria mudar um pouquinho o rumo da prosa com o senhor e falar um pouco sobre esses ataques que temos visto aí às instituições no Brasil. Ainda hoje a gente noticiava a situação do sujeito que mandou fogos de artifício contra o prédio do Supremo Tribunal Federal. Temos visto manifestações que são antidemocráticas e que são até inconstitucionais, porque defendem aí a extinção do Supremo, do Congresso, defendem a volta da ditadura militar. Eu pergunto para o senhor 2 coisas. Primeiro, o senhor acha que nós estamos correndo risco de ter uma ruptura institucional no Brasil? Segundo, o senhor vê clima para um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro prosperar? É algo que a gente vê os deputados federais que perambulam aqui pelo nosso Café com Política falando volta e meia. O que o senhor pensa a respeito disso? O responsável por essa escalada autoritária é o Bolsonaro, em especial os bolsonaristas. Eles testam a todo momento a democracia brasileira. Como? Atacando as instituições. Fora das instituições é a barbárie. Fora da democracia é a barbárie. Fora da liberdade de expressão é a barbárie. Portanto, nós temos que defender, sim, as instituições. E o Parlamento brasileiro, a Câmara e o Senado, e também o Supremo Tribunal Federal, tem sido, nesse momento, firme na defesa da democracia brasileira. Eu acho que o Brasil precisa ficar livre do Bolsonaro e também do bolsonarismo. Então, nós precisamos construir maioria para o bem do país, para o bem do Brasil. Nós precisamos consolidar o impeachment do Bolsonaro.
E há clima para isso, deputado? É a mesma pergunta, mais ou menos, que fiz agora há pouco sobre a questão do auxílio emergencial. O presidente está se aproximando do Centrão, está oferecendo aí a recriação do Ministério das Comunicações para um representante do PSD, que é um partido que transita muito bem nessa questão do Centrão aí, que é o deputado Fábio Faria, genro do Silvio Santos. Existe ambiente político? Precisamos construir nas redes e com muito cuidado nas ruas, né? Mantendo todas as orientações da Organização Mundial da Saúde. Eu acredito que não tem outro caminho. O Bolsonaro errou no enfrentamento à pandemia. Ele subestimou a capacidade de transmissão do vírus, tratou como uma gripezinha, resfriadinha, agiu de maneira irresponsável, cometeu crime do ponto de vista sanitário, porque a nossa legislação não permite essa postura do chefe de Estado. E, portanto, nós vamos construir essa maioria, porque, além de estar errando, não tem estratégia, nega a ciência, tem sido responsável pela perda de milhares de vidas. Ele também não tem condição de reconstruir, na minha opinião, a economia brasileira. Porque essa falsa polêmica, contradição que ele estabeleceu entre salvar vidas e economia, isso não existe em lugar nenhum do planeta Terra. Você tem que salvar os dois. E para salvar os dois, você salva vidas. Porque a economia não é o fim e não é o princípio, é o meio para melhorar a vida das pessoas. E para salvar vidas, eu volto a repetir, você tem que dar tranquilidade, previsibilidade econômica a todos os setores da sociedade, começando pelos mais vulneráveis, que precisam ter garantia de renda, os trabalhadores informais, os mais vulneráveis. Depois você tem que dar garantia à micro e pequena empresa. É uma vergonha o governo não ter conseguido nenhum programa para garantir os salários dos trabalhadores formais desse país. Ele vai ser o responsável por quebrar vários setores da economia brasileira. Os seus programas não chegam, porque os bancos privados brasileiros não têm apetite para o risco. Ele tinha que assumir essa obrigação, é o Tesouro Nacional. É assim que estão fazendo outras economias, outros chefes de Estado. E também ele é responsável de manter os subnacionais. Ele não tem garantido o nível de arrecadação dos estados e municípios em tempo de guerra e de pandemia. E pelo nosso modelo federativo, cada união ou emitir títulos da dívida pública, que na minha opinião é possível, ou então ser mais ousado e fazer emissão de moeda. Mas o importante é reafirmar aqui, de responsabilidade da União garantir um fluxo de renda na mão dos setores da economia brasileira em momento de guerra ou de pandemia. Por isso, ele não tem condição mais de continuar presidindo o país. Será um desastre. Por isso, o único caminho para o bem do país é o seu impeachment. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. O senhor já conhece o quadro, são perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas aqui no nosso ping-pong. Combinado, deputado? Combinado. Para começar, o mundo pós-pandemia. Terá que repensar o seu modelo econômico. As relações de trabalho após o coronavírus. Será mais solidária e baseada na cooperação. O presidente Jair Bolsonaro e a atuação dele em meio à pandemia. Irresponsável, um criminoso. E o governador Romeu Zema em meio a esse cenário de pandemia. Muito omisso. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, no combate ao coronavírus. Tem sido razoável no enfrentamento à pandemia. PT, quem vai ser o candidato à prefeitura de Belo Horizonte neste ano? Estamos construindo coletivamente. Deputado federal Reginaldo Lopes do PT, nosso convidado mais uma vez aqui no Café com Política. Muito obrigado pela sua entrevista. Prazer conversar com o senhor mais uma vez. Até a próxima, deputado. Muito obrigado, eu que agradeço.